O sol ainda nem tinha despontado no horizonte quando Anselmo já terminava de alimentar as galinhas no quintal de sua pequena fazenda no interior de Goiás. Com um chapéu surrado, jardineira jeans manchada pelo tempo e botas rachadas pelo uso, ele parecia mais um daqueles senhores esquecidos pelo mundo moderno. Mas naquela manhã, havia algo diferente em seu semblante. Vamos, Tiaguinho. Toma seu café que hoje a gente vai até a cidade comprar uma bota nova para o seu presente de aniversário, disse ele ao neto. Um menino de olhos atentos e sorriso fácil. Tiago, de apenas 8 anos, nem imaginava que aquele passeio mudaria tudo. Horas depois, os dois chegaram à loja mais cara de calçados da região, localizada no centro de Goiânia. Era um ambiente reluzente, com vitrines de madeira envernizada, lustres importados e preços que faziam qualquer trabalhador pensar 2 vezes antes de entrar. Mas Anselmo entrou. Com passos firmes, segurando o neto pela mão, atravessou a porta da loja como se carregasse um propósito. No instante seguinte, o silêncio tomou conta do ambiente. O vendedor de terno alinhado, cabelo bem penteado e olhos frios, parou de arrumar a vitrine e olhou os dois de cima a baixo. Seu nome era Caio. Ele franziu o senho, ajeitou a gravata e, com um sorriso carregado de arrogância, caminhou até eles. Pois não, senhores? Perguntou, a voz carregada de ironia. Anselmo sorriu com humildade. Bom dia, moço. A gente veio ver uma bota pro menino aqui. É aniversário dele. Caio deu uma risada curta e balançou a cabeça. Olha, senhor, essa loja talvez não seja o que o senhor tá procurando. As botas aqui são bem caras, talvez mais do que o senhor tá acostumado. Tiago apertou a mão do avô, sentindo o desconforto crescer. Anselmo manteve o sorriso no rosto, mas seus olhos haviam endurecido. Ele não respondeu de imediato, apenas olhou ao redor, observando cada par de bota como quem avalia muito mais do que couro e sola. Caio, impaciente, cruzou os braços. Se quiserem, posso indicar uma loja ali na esquina. Mais popular, deve servir melhor pro estilo de vocês. Nesse instante, uma porta no fundo da loja se abriu, e dela saiu um jovem com terno cinza claro e expressão séria. Seus passos eram rápidos, decididos. Ao ver o avô e o irmãozinho ali, sendo humilhados, ele parou no meio do salão e deixou a frase escapar. O que é que tá acontecendo aqui? Caio virou-se surpreso. O sangue fugiu do seu rosto no mesmo instante. Doutor Marcelo, eu só estava atendendo esses senhores. Marcelo cruzou os braços. Esses senhores? Esse senhor é o dono das terras que sustentam sua comissão mensal, Caio. E esse menino é meu irmão. O silêncio na loja virou chumbo. E aquilo era só o começo. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio pendurado atrás do balcão. Caio, o vendedor arrogante, empalideceu. Ele olhou de Anselmo para Marcelo como quem tentava entender onde tinha errado, mas já era tarde. O estrago estava feito. Seu irmão? Gaguejou, olhando para Tiago como se estivesse vendo o garoto pela primeira vez. Marcelo se aproximou com passos firmes. A autoridade em seu tom não vinha só do terno bem cortado ou da postura ereta, mas da força de quem sabe exatamente de onde veio. E esse senhor que você tentou humilhar é meu pai. Caio engoliu seco. Mas eu não sabia. Ele tentou argumentar, mas a voz falhou diante da fúria silenciosa nos olhos de Marcelo. Anselmo não disse uma palavra. Continuava com a mão firme no ombro do neto, olhando tudo com aquela calma que só quem já enfrentou seca, dívidas e desdém sabe manter. Marcelo virou-se para o pai. O senhor tá bem? Anselmo assentiu com um leve sorriso. Eu tô. O menino que não merece isso, mas tem coisa que a gente só aprende quando vê com os próprios olhos. Tiago olhava o irmão com admiração. Nunca o tinha visto daquele jeito, como alguém capaz de parar um ambiente inteiro apenas com a voz. Marcelo respirou fundo e virou-se novamente para Caio. Sabe qual foi seu maior erro? Não foi tratar mal um cliente. Foi tratar mal um homem sem saber quem ele era. E ainda mais, julgar alguém pela roupa, pelo jeito de falar, como se você tivesse o direito de medir valor pelas aparências. O gerente da loja, que até então se mantinha escondido atrás de uma pilha de catálogos, finalmente apareceu. Um senhor baixo, de cabelos grisalhos e óculos pendurados na ponta do nariz. Algum problema, Dr. Marcelo? Problema nenhum, senhor Júlio. Só estou ensinando uma lição que não devia ser necessária numa loja como essa. Marcelo apontou para a vitrine. A melhor bota da loja, número 32. Embale para presente. Claro! Imediatamente, disse o gerente, já suando de nervoso. Caio continuava imóvel, sem saber se deveria pedir desculpas, se retirar ou simplesmente desaparecer. E você, Caio, disse Marcelo, voltando-se para ele, está dispensado por hoje. Vá para casa. Reflita, porque amanhã eu decido se você continua aqui. Caio saiu sem dizer nada. Os olhos do vendedor, antes arrogantes, agora estavam perdidos,
cheios de vergonha. Marcelo então se ajoelhou diante do irmãozinho e sorriu. Feliz aniversário, Tiaguinho. O garoto, emocionado, olhou para o pai. Pai, ele é mesmo meu irmão? Anselmo sorriu com ternura. É sim, meu filho. E eu nunca tive tanto orgulho. Enquanto o gerente embalava cuidadosamente a bota de couro legítimo, Marcelo se afastou com o pai e o irmão para um canto mais reservado da loja. O ambiente ainda estava carregado, mas agora com respeito, e um certo constrangimento vindo dos demais funcionários, que acompanhavam tudo de longe, fingindo arrumar prateleiras. Pai, por que o senhor não me contou que viria hoje? Perguntou Marcelo, ainda tentando controlar a indignação. Anselmo deu de ombros com simplicidade. Ué, filho, achei que não precisava avisar. Queria só comprar a bota do menino e voltar para casa. Mas olha no que deu. Marcelo passou a mão no cabelo, visivelmente incomodado. É que essa loja tem meu nome no contrato, pai. Mesmo que eu tenha só 40% das ações, sou eu que montei todo esse padrão. Ver o senhor sendo tratado assim aqui dentro dói demais. Anselmo tocou levemente o ombro do filho. E é por isso que a gente veio, mesmo sem saber. Porque certas coisas a vida mostra na hora certa, com as pessoas certas vendo. Tiago olhava para os dois com os olhos arregalados. Para ele, tudo parecia uma cena de novela. Mas, você é dono dessa loja, Marcelo? Perguntou, quase sussurrando. Sou, irmão. E se um dia você quiser trabalhar comigo aqui, vai ser uma honra. Mas só se você prometer uma coisa. O quê? Marcelo se agachou novamente, ficando na altura dos olhos do menino, que nunca vai julgar ninguém pela roupa, nem pelo cheiro, nem pelo jeito de falar, porque homem de verdade reconhece o valor de outro homem pela atitude, não pela aparência. Tiago assentiu com a cabeça, sério como nunca antes. O gerente se aproximou com a caixa da bota já embrulhada num papel dourado, fita vermelha e um pequeno laço caprichado. Aqui está, senhor Anselmo, com os cumprimentos da loja. E, desculpe, de verdade, pelo ocorrido. Agradeço, seu Júlio, respondeu o fazendeiro com calma. Mas não precisa se preocupar. Quem tem consciência limpa dorme em paz. Quem tem lição para aprender, que aprenda logo. Marcelo sorriu discretamente ao ouvir isso. O pai, mesmo depois de tudo, seguia com aquela dignidade silenciosa que não se aprende em faculdade nenhuma. Ao saírem da loja, os três foram caminhando pela calçada movimentada do centro, chamando pouca atenção, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas dentro da loja, todos sabiam que aquele dia jamais seria esquecido. E lá dentro, no vestiário dos funcionários, Caio encarava seu próprio reflexo no espelho. O terno continuava impecável, mas ele, por dentro, nunca tinha se sentido tão pequeno. Já do lado de fora da loja, Anselmo respirou fundo e tirou o chapéu, passando a mão enrugada pelos cabelos brancos. O ar da cidade era diferente do campo. Mais abafado, mais apressado, mas naquele instante tudo parecia mais leve. E agora, pai, quer ir almoçar em algum lugar? Perguntou Marcelo, ainda com a tensão nos ombros. Não, filho, a gente já vai voltando pra roça. O Tiaguinho quer experimentar a bota na terra e não no meio de cimento, respondeu Anselmo com um meio sorriso. Tiago levantou a caixa dourada com os olhos brilhando. Eu vou estrear no curral! Vou correr com o cachorro e tudo. Marcelo riu. Só cuida pra não encher de barro no primeiro dia, viu? Mas apesar do tom leve, ele ainda estava incomodado. Algo martelava dentro dele. Não era apenas o ocorrido com o pai. Era o fato de saber que, em tantos outros dias, pessoas anônimas poderiam estar passando por aquilo sem que ninguém notasse. Pai, posso te perguntar uma coisa? Disse Marcelo, enquanto caminhavam até o carro. Claro, o senhor ficou calado o tempo todo, mesmo sendo humilhado. Por quê? Anselmo parou por um segundo, encarou o filho com seus olhos tranquilos e respondeu. Porque quem grita perde razão. E quem tem razão não precisa provar. A vida mostra, sempre mostra. Marcelo assentiu, tocado pelas palavras simples e profundas. Sabia que o pai não era de discursos, mas cada frase dele carregava uma sabedoria construída com calo, sol e silêncio. Os três entraram no carro e seguiram viagem de volta à fazenda. Durante o trajeto, Tiago falou sem parar, sobre a bota, sobre o irmão, sobre como queria um cavalo quando completasse 9 anos. Anselmo ria, soltava um aqui e ali, enquanto olhava a paisagem de pasto e cerca de arame farpado correndo pela janela. Mas Marcelo ao volante mantinha os olhos na estrada e a cabeça no que viria depois. Na manhã seguinte, ele estaria de volta à loja. E Caio também. E ali,
frente a frente, ele saberia exatamente o que fazer. Na manhã seguinte, a loja de calçados de luxo abriu as portas exatamente às 9h. O cheiro de couro novo e madeira polida enchia o ambiente, e os primeiros clientes já começavam a entrar. Mas havia um clima de expectativa no ar. Caio, o vendedor que na véspera havia destratado Anselmo, estava de pé ao lado do balcão. Vestia o mesmo terno alinhado, mas seus gestos estavam diferentes, menos firmes, mais contidos. Os olhos buscavam Marcelo a cada movimento, como se esperasse ser chamado a qualquer instante. E ele seria. Às 9h15 em ponto, Marcelo chegou. Entrou com passos tranquilos, mas com a expressão de quem já havia tomado uma decisão. Carregava em mãos uma pequena pasta de couro escuro. Cumprimentou os funcionários com um leve aceno e foi direto à sala de reuniões nos fundos. Lá dentro, pediu que chamassem Caio. O vendedor entrou hesitante, com o coração na garganta. Marcelo nem pediu para sentar. Foi direto ao ponto. Caio, você sabe por que está aqui? Sei sim, Dr. Marcelo, respondeu o vendedor, tentando manter a compostura. E quero pedir desculpas, de verdade. Eu agi de forma preconceituosa. Julguei seu pai. Eu não devia... Marcelo levantou a mão, interrompendo. Não precisa repetir o que você ensaiou. Eu vi tudo com meus próprios olhos. O que quero entender é por quê. Caio hesitou, respirou fundo e enfim confessou. Eu cresci achando que gente bem vestida merecia mais respeito. Foi o que me ensinaram, que a aparência conta, que quem parece rico tem mais valor. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois puxou a cadeira e se sentou com calma. Vou te contar uma coisa, Caio. Eu cresci sem sapato bom. Quando tinha a sua idade, meu pai consertava bota furada com arame. Nunca ouvi ele reclamar, nem se fazer de vítima. Só me ensinou a trabalhar e a respeitar cada pessoa que cruzasse meu caminho. Caio olhava para o chão envergonhado. Eu fui arrogante, eu sei. Marcelo então se inclinou um pouco à frente. Não vou te mandar embora, Caio. O vendedor ergueu os olhos surpreso. Não? Não. Mas vou te dar uma condição. Durante os próximos 30 dias, você vai trabalhar uniformizado, igual os estoquistas, nada de terno. Vai limpar prateleira, atender no chão da loja e, principalmente, ouvir. Vai conversar com cada cliente como se estivesse falando com meu pai. Porque, de certa forma, você vai estar. O vendedor engoliu seco. Aquilo era mais do que uma punição. Era uma lição. Entendido, senhor. Ótimo. Pode voltar pro balcão. Caio saiu da sala com o coração pesado, mas com algo novo brotando no peito. Um tipo raro de arrependimento. O que realmente transforma. Marcelo ficou ali por alguns minutos sozinho, encarando a vitrine da sala. A imagem do pai voltava à sua mente, firme, sereno, sem jamais levantar a voz. E agora, graças àquela postura silenciosa, uma cultura inteira dentro daquela loja começaria a mudar. Naquela mesma tarde, Caio já estava diferente. Sem o terno caro nem o relógio chamativo, ele vestia agora o uniforme da loja. Camisa polo azul marinho com o logotipo bordado no peito e uma calça preta simples. Pela primeira vez parecia um funcionário comum, e isso mexeu com ele mais do que imaginava. No início, os colegas de trabalho mal esconderam o espanto. Ué, Caio, o que aconteceu com o doutorzinho de vitrine? Comentou um estoquista chamado Raul, com um tom de brincadeira, mas também de provocação. Caio forçou um sorriso. Hora de aprender de verdade como se atende gente, respondeu sem levantar a voz. Foi para o fundo da loja, onde ajudou a repor caixas, organizar prateleiras e limpar os espelhos das vitrines, coisa que antes ele jamais se imaginava fazendo. Enquanto passava o pano no vidro em frente à entrada, ele viu uma senhora entrar, cabelos brancos bem penteados, vestido simples, sapatos gastos, mas limpos. Ela olhou em volta, visivelmente constrangida com o ambiente sofisticado. Antes que qualquer outro atendente se aproximasse, Caio foi até ela. Boa tarde, dona. Posso ajudar? Ela o olhou surpresa, quase com medo de ser ignorada, como já havia acontecido em outras lojas. Eu tô procurando um sapato pro meu neto. Vai fazer a primeira comunhão semana que vem. Caio sorriu, dessa vez com sinceridade. Que honra, hein? Vamos achar um modelo bonito e confortável pra ele. E com desconto, viu? Porque comunhão merece coisa especial. A senhora sorriu aliviada. Enquanto andavam pelos corredores da loja, Raul, o estoquista, observava de longe, impressionado. Aquilo não parecia atuação, era real. Na sala de monitoramento, Marcelo acompanhava tudo pelas câmeras, não para vigiar, mas para entender se Caio estava apenas encenando ou realmente mudando, e naquele momento, viu algo que o fez sorrir discretamente. Na frente da prateleira infantil, Caio se agachou, pegou uma caixa e mostrou com paciência cada detalhe do calçado à senhora, sem pressa, sem soberba. Esse aqui é um dos melhores da loja, mas a senhora manda. Só quero que o menino se sinta especial. Era só um sapato, mas para aquela senhora,
Era o primeiro atendimento digno que ela recebia em muito tempo, e para Caio, era o início de uma transformação. O tempo parecia passar mais devagar naquela semana. Caio, que antes media o dia em vendas e comissões, agora se via medindo outra coisa. Olhares, reações, sorrisos tímidos de gente que antes ele nem notava. O orgulho, que outrora enchia seu peito, agora dava espaço a uma curiosidade silenciosa. Quem são essas pessoas que eu sempre ignorei? Na tarde da quarta-feira, um homem entrou na loja com um visual bastante parecido com o de Anselmo. Chapéu velho, calça puída, camiseta desbotada. Os sapatos, então, nem se fala. Abertos na frente, mal costurados com linha branca. Ele caminhava com cautela, evitando tocar nas vitrines. Caio, ao vê-lo, sentiu um aperto no estômago. Não porque julgasse o homem, mas porque se reconheceu no Caio de antes, aquele que teria zombado, ignorado ou, no mínimo, olhado com desdém. Dessa vez, não hesitou. Aproximou-se com um sorriso genuíno. Boa tarde, senhor. Seja bem-vindo. Posso te ajudar a encontrar algo? O homem ergueu os olhos, surpreso. Ah, boa tarde. Eu só tô dando uma olhada. Me falaram que essa loja é boa, mas acho que é cara demais pra mim. Caio deu um passo à frente com gentileza. Aqui tem de tudo, seu moço. A gente acha um modelo que cabe no bolso e no pé. Vamos procurar juntos? Pela primeira vez em muito tempo, o homem sorriu, um sorriso tímido, desconfiado, mas cheio de gratidão. Tá bom, então. Se não for incômodo, nenhum, respondeu Caio, já se virando para o setor de promoções. Durante quase meia hora, Caio atendeu aquele senhor como se fosse o cliente mais importante da loja. Explicou modelos, indicou preços, falou sobre formas de pagamento e até pegou um copo de água. O mais curioso, ao final da compra, que totalizou R$ 139, o homem estendeu a mão e disse: Obrigado, rapaz. Você me tratou melhor do que muita gente quando eu tava com dinheiro no bolso. Caio apertou a mão dele e sentiu algo raro, orgulho verdadeiro. Na sala dos fundos, Marcelo assistia tudo pela tela de segurança. Não disse uma palavra, mas anotou o horário. Mais um ponto para Caio, não pela venda, mas pela transformação. Do outro lado da cidade, enquanto Caio vivia sua mudança silenciosa dentro da loja, Anselmo voltava à rotina da roça como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dele, algo havia mudado também. Naquela tarde, ele estava sentado no alpendre, limpando a sela de um cavalo velho, quando Tiago chegou correndo com a bota nova nos pés. Vô, olha aqui, já lacei o bezerro 2 vezes com ela. É pé quente, Anselmo riu. Só não vale colocar a culpa na bota se errar o laço depois, hein? Nunca! Essa aqui é mágica. O fazendeiro olhou com carinho pro neto e, sem pressa, tirou o chapéu e o colocou no colo. Tiaguinho, você lembra do que seu irmão falou lá na loja? Sobre não julgar ninguém? Aquilo não é só bonito de falar. É difícil de fazer, viu? Mas se você conseguir crescer lembrando disso, já vai ser um homem melhor do que muito doutor por aí. Tiago assentiu, pensativo. Mas vô, o vendedor foi ruim com a gente por quê? A gente nem fez nada. Anselmo olhou para o campo aberto, onde o sol já começava a se deitar no horizonte. Porque tem gente que só aprendeu a respeitar quem brilha por fora. Mas o que vale mesmo é o que tá dentro. E isso não aparece na roupa. Tiago se calou por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Depois, se virou de novo com os olhos brilhando. Um dia eu vou ser igual o Marcelo. Vou trabalhar de terno, mas vou tratar todo mundo bem. Anselmo sorriu largo. Era aquilo. A lição tinha sido plantada. Aí sim, meu filho. Aí sim. Enquanto isso, na loja, Marcelo deixava a sala da administração e passava discretamente pelo setor de atendimento. Parou por alguns segundos para observar Caio, que agora explicava a um senhor de idade a diferença entre couro legítimo e sintético. Caio falava com clareza, paciência e, principalmente, respeito. Marcelo ficou em silêncio, mas no fundo já sabia. Alguma coisa estava mudando ali. E era para melhor. 2 dias depois, uma reunião foi convocada na loja. Todos os funcionários foram chamados para o salão principal, fora do horário de atendimento. As vitrines estavam apagadas, as portas fechadas e um silêncio respeitoso pairava no ar. Marcelo, com uma prancheta em mãos, subiu num pequeno degrau improvisado e olhou para a equipe reunida. Vendedores, estoquistas, caixas e até o gerente estavam lá. Inclusive Caio, agora com a expressão mais serena e menos altiva que nos velhos tempos. Boa tarde a todos, começou Marcelo. Essa reunião não é sobre metas ou lucros, é sobre valores. O que sustenta essa loja não são os produtos, é a forma como tratamos quem entra por aquela porta. Ele olhou ao redor, encarando cada rosto por alguns segundos. Recentemente, presenciamos algo que jamais deveria ter acontecido. Meu pai foi maltratado aqui dentro, e ele só queria comprar uma bota pro neto. Não pediu desconto, não exigiu nada, só respeito. O silêncio era total. Todos sabiam do que se tratava,
mas ouvir Marcelo dizer aquilo em voz alta trazia um peso diferente. Mas eu não vim aqui para apontar culpados. Vim para propor uma mudança. Marcelo desceu do degrau e continuou. A partir de hoje, todo funcionário passará, ao menos uma vez por semana, por um revezamento no atendimento dos setores populares, inclusive gerência e administração. Vamos atender gente simples, ouvir histórias e aprender, porque o dia em que pararmos de aprender com o povo que sustenta esse país, esse é o dia em que essa loja perde o sentido. Alguns rostos se entreolharam, outros assentiram com convicção. E mais, cada novo funcionário vai passar 3 dias na roça com meu pai, antes de começar aqui. Vai plantar, cuidar de bicho, carregar saco de ração e aprender o valor do suor. Nesse momento, até o gerente Júlio arregalou os olhos. Vai ser voluntário, claro, disse Marcelo com um sorriso. Mas quem quiser crescer aqui dentro, vai precisar conhecer de onde vem o Brasil de verdade. Uma salva de palmas tímida começou e em segundos virou um aplauso forte e respeitoso. Caio não bateu palma de imediato, mas no fim, ergueu as mãos devagar. Bateu 1, 2, 3 vezes, e sentiu algo descer pela garganta. Era orgulho, não do passado, mas do que estava construindo dali pra frente. Aquele não era só um trabalho, era um recomeço. Algumas semanas se passaram desde a reunião. Na fazenda, o clima era de tranquilidade. Os dias se seguiam entre o canto dos galos, o cheiro de café coado e o barulho ritmado das enxadas virando a terra. Anselmo seguia com sua rotina simples, como se nada tivesse mudado, mas a verdade é que algo sim havia mudado, e muito. Na manhã de uma sexta-feira, uma caminhonete prata subiu a estradinha de terra da propriedade. Tiago correu até a porteira, curioso. "Marcelo!" gritou ao ver o irmão descer do carro com uma mochila nas costas e botas novas nos pés. "E aí, campeão? Vim passar o fim de semana com vocês. Já tava com saudade desse mato." Anselmo apareceu logo depois, limpando as mãos no pano que trazia amarrado à cintura. "O que te traz aqui, filho? A cidade ficou pequena?" Marcelo sorriu. "Tô trazendo visita." Do banco de trás saiu Caio, sem terno, de camiseta simples, jeans escuro e uma expressão humilde. Carregava uma mochila nas costas e olhava ao redor como quem pisava em solo sagrado. "Bom dia, seu Anselmo", disse ele, estendendo a mão. "Vim cumprir minha promessa. 3 dias de campo. Quero aprender com o senhor." Anselmo olhou para ele, apertou a mão com força e assentiu com um meio sorriso. "Então vambora. A enxada já tá no jeito." Tiago deu uma risadinha. "Vai sujar o sapato, moço." Caio riu também. "Tomara. Acho que é disso que eu tô precisando." Nas horas seguintes, Caio conheceu um outro mundo. Aprendeu a soltar arame, carregar balde d'água, limpar chiqueiro, dar ração a porco e até levou um coice leve de um bezerro agitado, o suficiente para arrancar uma gargalhada de Anselmo e uma história para contar. Mas o que mais o marcou não foi o trabalho duro, foi a conversa ao pé da cerca, enquanto descansavam sob a sombra de uma mangueira. Anselmo, sentado em um toco de madeira, bebia a água de um cantil velho. "Caio, sabe o que mais me entristeceu aquele dia na loja?" "O que, seu Anselmo?" "Não foi o desprezo. Foi pensar que você podia continuar a vida toda acreditando naquilo. Que roupa bonita vale mais que calo na mão. Que terno é mais honesto que chapéu de palha." Caio abaixou a cabeça emocionado. "Eu cresci aprendendo isso, mas quero desaprender e reaprender certo." Anselmo assentiu. "Então você já tá no caminho, porque reconhecer que aprendeu errado é o primeiro passo de quem quer virar homem de verdade." Naquele momento, Caio não era mais o vendedor arrogante de antes. Era um aprendiz, um homem em transformação. E ao lado de Anselmo, naquela fazenda simples, ele entendia que grandeza não se grita, se mostra no gesto, na humildade e no respeito. O segundo dia de Caio na fazenda começou ainda mais cedo que o primeiro. Às 5 da manhã, ele já estava de pé, com os olhos inchados de sono, mas com o coração curioso. O despertador natural veio com o cantar dos galos e o arrastar das botas de Anselmo no assoalho de madeira. "Bora, rapaz! Se acordar cansado, termina o dia realizado", disse o fazendeiro, já com um bule de café na mão e um pedaço de pão de queijo no prato. Caio sorriu, pegando a caneca de alumínio com as 2 mãos. "Esse café aqui vale mais que muito expresso de shopping, viu?" "Vale sim, porque tem história", respondeu Anselmo. "E história, meu filho, é o que a gente deixa quando já não tá mais aqui." Depois do café reforçado, o dia foi de enxada, de sol forte e de aprendizado. Caio suava como nunca, mas não reclamava. Cada gota que escorria era uma dívida paga com a própria consciência. No meio da tarde, ao lado do pai e do irmão, Marcelo chegou com uma caixa nas mãos. "Trouxe uma surpresa para vocês." "Surpresa?" perguntou Tiago, curioso. Marcelo abriu a caixa devagar. Dentro dela, um par de botas novinhas da mesma marca que Tiago ganhara no aniversário. Mas dessa vez,
tamanho 42. Caio, acho que agora você merece um par também. O ex-vendedor não soube o que dizer. Ficou olhando as botas como quem encara um símbolo sagrado. Depois tirou devagar os tênis surrados e calçou a bota. Coube como se fosse feita sob medida. Obrigado, de coração. Não precisa agradecer, respondeu Marcelo. Isso não é presente. É recomeço. Anselmo observava tudo com aquele ar sereno. Seus olhos diziam o que sua boca não precisava. Mais tarde, sentados em volta do fogão a lenha, Caio contou como começou a trabalhar com vendas, ainda adolescente. Falou de um pai ausente, de uma mãe batalhadora, de um curso técnico feito com esforço, e de como, com o tempo, foi se deixando levar pela aparência das coisas. Quando eu me dei conta, já não lembrava mais de onde vim. Só queria saber de status, comissão, competição, e esqueci Divergente. Anselmo escutava com atenção. Pois é, Caio, a gente não se perde de uma vez, não. A gente vai se perdendo aos pouquinhos, e quando acorda, às vezes já é tarde. Mas no seu caso ainda dá tempo. Caio olhou para o velho com os olhos marejados. E o senhor acha que um homem pode mudar mesmo? Acho não, rapaz. Eu vejo. Você já tá mudando. No terceiro e último dia na fazenda, o céu amanheceu limpo, com tons alaranjados no horizonte e um silêncio que só o interior conhece. Caio acordou antes do despertador natural. Estava ansioso, não pelo trabalho, mas por algo que vinha crescendo dentro dele, um sentimento de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Vestiu a camisa surrada que Anselmo lhe emprestara, calçou as botas novas e saiu da casa com passos firmes. Encontrou o velho sentado debaixo do pé de jambo, afiando a lâmina da enxada. Acordou antes de mim, hein? Disse Anselmo com um sorriso de canto. Não queria perder nem um minuto do último dia, respondeu Caio. Acho que vou sentir falta disso aqui. Anselmo parou o que estava fazendo e o olhou por alguns segundos. Então leva com você. Não a terra, nem o mato, mas o que você aprendeu nela. Caio assentiu em silêncio. Aquilo calou fundo. Naquela manhã, Tiago também se juntou a eles no curral. Usava seu inseparável chapéu de palha e a calça dobrada até o joelho. Orgulhoso, queria mostrar ao irmão e ao novo amigo que já sabia laçar, alimentar os bezerros e até conduzir os porcos de volta para o chiqueiro. Esse menino vai longe, comentou Caio, observando a desenvoltura do pequeno. Vai sim, disse Anselmo, observando com ternura. E vai lembrando que foi na terra batida que ele aprendeu a ser gente. Mais tarde, enquanto lavavam os utensílios no tanque, Marcelo chegou com a caminhonete ligada. Caio, bora? O ex-vendedor parou, olhou em volta como se despedisse de um velho amigo. Passou os olhos na varanda, no curral, na sombra da mangueira e no céu aberto. Bora, sim. Mas antes, posso falar uma última coisa, seu Anselmo? Claro, rapaz. Obrigado. Por tudo. O senhor me ensinou mais em 3 dias do que qualquer curso, qualquer gerente ou qualquer diploma. Eu não sou mais o mesmo. Anselmo se aproximou e apertou sua mão com força. Então vá e mostre isso pro mundo, porque quem aprende tem obrigação de ensinar. Caio entrou na caminhonete com Marcelo. Enquanto se afastavam, Tiago corria atrás do carro acenando e gritando. Tchau, Caio! Volta logo! Do retrovisor, Caio respondeu com um sorriso aberto e uma lágrima discreta escorrendo no canto do olho. Ele estava indo embora, mas levava consigo algo que não se carrega em bolsas nem caixas. Levava a verdade. De volta à cidade, Caio desceu da caminhonete com passos firmes e a postura renovada. Ainda usava o uniforme da fazenda e as botas de couro, agora marcadas de barro seco. Quando entrou na loja, os olhares dos colegas de trabalho se voltaram imediatamente. Alguns franziram a testa, outros fingiram não notar, mas havia algo diferente na forma como Caio caminhava. Não era arrogância, era confiança, da verdadeira. Olha quem voltou, cowboy, soltou Raul, o estoquista, em tom de brincadeira. Caio sorriu. Pode rir, Raul. Mas nunca fui tão bem tratado quanto fui na terra daquele homem, e nunca aprendi tanto em tão pouco tempo. Raul arqueou as sobrancelhas, surpreso com a seriedade. Tá falando sério? Tô. E te digo mais, se todo mundo aqui passasse um fim de semana com o seu Anselmo, essa loja mudava de verdade. Marcelo entrou logo depois com uma pasta embaixo do braço. Reunião no escritório em 5 minutos. Anunciou olhando para Caio com um leve aceno de aprovação. Minutos depois, na sala reservada, estavam presentes Marcelo, Caio, o gerente Júlio e mais 2 supervisores. Senhores, começou Marcelo. Como todos sabem,
Caio passou pelo revezamento mais intenso do nosso novo programa de formação. 3 dias com meu pai, no campo, no barro, no suor. Todos olharam para Caio esperando a avaliação. E aí? Perguntou Júlio. Valeu a pena? Caio se ajeitou na cadeira. Respirou fundo e respondeu. Eu cheguei lá com vergonha. Vergonha de quem fui. E voltei com respeito. Respeito por quem é invisível para a maioria. Gente que trabalha de sol a sol. Que não usa perfume caro nem roupa alinhada. Mas que carrega um mundo nas costas. E mesmo assim, sorri. A partir de hoje, essa é a gente que eu quero servir com orgulho. O silêncio na sala era absoluto. Marcelo fechou a pasta com um leve estalo e disse. A fala do Caio resume tudo. A partir desse mês, o programa Raiz estará oficialmente implantado. Todo funcionário novo da loja vai passar obrigatoriamente por 3 dias com meu pai na fazenda. Quem já trabalha aqui pode se voluntariar. Caio levantou a mão. Eu quero voltar, mas dessa vez como instrutor. Posso? Marcelo sorriu. Pode. E deve. Naquele momento, a loja não ganhava só um novo programa. Ganhava uma nova alma. A notícia do programa Raiz se espalhou pela loja feito rastilho de pólvora. No início, houve quem torcesse o nariz. Afinal, 3 dias na roça, sem ar-condicionado, sem Wi-Fi e longe do conforto urbano, não era o que muitos imaginavam como parte do treinamento profissional. Mas algo na fala de Caio e na mudança visível em seu comportamento começou a provocar curiosidade. No mural da sala dos funcionários, foi afixada uma ficha de inscrição voluntária. Ao lado dela, uma imagem de Anselmo com Tiago em frente à porteira da fazenda. Embaixo da foto, uma frase escrita por Marcelo. Respeito não se aprende em sala. Se aprende na vida. No primeiro dia, ninguém assinou. No segundo, apareceu um nome. No terceiro, 3. E no fim da semana, já eram mais de 12 inscritos. Caio ficou encarregado de organizar a primeira turma. Sentiu, pela primeira vez, que não era apenas um funcionário. Era um agente de transformação. E isso o enchia de um tipo novo de orgulho. O que não se exibe, mas se carrega no olhar. Enquanto isso, Anselmo seguia seu ritmo na fazenda, alheio à movimentação da cidade. Até que, numa manhã de terça-feira, Marcelo apareceu de novo, desta vez com uma van estacionada na frente da porteira. "O que é isso, meu filho?" perguntou Anselmo, limpando as mãos num pano. "Primeira turma do programa, pai. Trouxe gente que quer aprender com o senhor." Anselmo franziu a testa, surpreso. Da van desceram homens e mulheres de idades variadas, todos uniformizados, mas claramente deslocados naquele ambiente. Alguns tiravam selfies, outros olhavam o barro com receio de sujar os sapatos. "Bom dia!" gritou Caio, já liderando o grupo com segurança. "Sejam bem-vindos à Fazenda Boa Esperança. Aqui vocês não vão aprender a vender, vão aprender a servir. Com respeito." Anselmo apenas cruzou os braços e observou tudo com um meio sorriso. "E aí, pai, topa ser professor? Ué, se é pra ensinar o que é ser gente, então tamo em casa." Logo no primeiro dia de imersão, a turma descobriu que a fazenda não era só poeira e trabalho braçal. Era um livro aberto, cheio de lições que não se aprendem em sala de aula. Caio, agora instrutor, dividia as tarefas com Anselmo, organizando a equipe em duplas para cuidar dos porcos, vacas, hortas e galinheiro, mas nem todos estavam prontos para o choque de realidade. Letícia, uma vendedora da loja que sempre se orgulhara da elegância e da forma como tratava clientes de alto padrão, torceu o nariz logo ao descer da van. "Caio, sério? Eu vou ter que mexer com galinha? Com cocô?" Ele sorriu com paciência. "Vai, e vai ver que o respeito que a gente esquece de dar nas vitrines começa aqui no chão." Letícia cruzou os braços, desconfortável, mas conforme o dia avançava, viu Dona Zuleide, uma funcionária de 59 anos que trabalhava no estoque da loja, carregar um saco de ração de 25 quilos sem reclamar. Viu Pedro, um caixa tímido, rindo enquanto tentava pegar um pato fujão. E o mais impressionante, viu Anselmo cumprimentar cada um deles como se fossem amigos de infância. "Bom dia, moça. Seja bem-vinda. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. E quem ajuda é irmão." A frase ficou ecoando na cabeça de Letícia. À noite, após o jantar rústico com arroz, feijão, carne de panela e angu no fogão a lenha, o grupo se reuniu em volta da fogueira. Caio aproveitou o momento. "Quem quiser compartilhar o que sentiu hoje, tá aberto." Silêncio por alguns segundos, até que Letícia levantou a mão. "Eu queria pedir desculpas, não só por hoje, mas por todos os clientes que eu talvez tenha tratado com indiferença só porque vinham simples. Eu achava que eu sabia o que era ser educada. Mas hoje eu vi que educação mesmo é isso aqui. Olhar no olho, servir sem olhar o bolso, sorrir sem julgar." Anselmo assentiu em silêncio, olhando para o fogo. "Isso aí, moça. O mundo já tem arrogância demais. O que falta mesmo é respeito quieto." Todos ali sentiram algo mudar, não só no ar, mas por dentro. Naquele momento,
A fogueira não aquecia apenas os corpos cansados, ela reacendia consciências. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, os participantes do programa Raiz já estavam de pé. Algo tinha mudado. Não era mais obrigação, era vontade. A van cheia de profissionais urbanos agora parecia um grupo de velhos conhecidos, com as calças arregaçadas, os rostos manchados de poeira e os sorrisos sinceros de quem havia, finalmente, abaixado as defesas. Letícia ajudava Zuleide a lavar os baldes. Pedro cortava capim com o facão que Anselmo lhe emprestara. Até Raul, o estoquista debochado, se surpreendia com a própria disposição ao subir num tronco e consertar uma cerca torta. Caio, nunca pensei que isso fosse fazer sentido, disse Raul, limpando o suor da testa. A gente passa o dia vendendo sapato caro e esquece o pé de quem tá descalço. Caio sorriu. E quem aprende isso aqui, nunca mais atende do mesmo jeito. Naquele dia, Anselmo reuniu o grupo na sombra da mangueira depois do almoço. Estava com o olhar sereno de sempre, mas a voz mais firme que o normal. Posso dizer uma coisa pra vocês? Todos assentiram, atentos. Cada um que pisa aqui vem com um tipo de orgulho. Tem o orgulho do diploma, o da roupa bonita, o do sobrenome importante. Mas o que eu quero que vocês levem daqui é o orgulho de servir, porque é isso que segura esse país em pé. Gente que não aparece na TV, mas que carrega o mundo nas costas. O silêncio que se seguiu foi de respeito profundo. Marcelo, que observava tudo da varanda, se sentiu pequeno diante do pai e, ao mesmo tempo, grato por ter aprendido com ele o que nenhum MBA poderia ensinar. Pai, disse ele se aproximando, você não percebe, mas tá formando mais gente aqui do que muito curso por aí. Anselmo deu de ombros com humildade. Eu só mostro o que a vida me ensinou. Quem aprende é porque tava com o coração aberto. Na última noite, novamente ao redor da fogueira, cada participante recebeu um envelope simples. Dentro, uma folha com o brasão da loja, uma frase escrita à mão por Marcelo e um carimbo. Programa Raiz. Concluído com honra. Mas, mais do que o papel, o que cada um levava para casa era outra coisa, uma nova forma de enxergar o mundo e de tratar gente. O retorno da primeira turma à loja foi como uma nova estreia. Cada funcionário parecia ter deixado uma versão antiga de si na porteira da fazenda. Os olhares estavam diferentes, as palavras mais suaves, os gestos mais cuidadosos. Até os clientes começaram a notar. Na segunda-feira, uma senhora humilde entrou com sacolas reutilizáveis e sandálias surradas. Raul, o estoquista que antes só cuidava do fundo da loja, foi o primeiro a se aproximar. Bom dia, dona. Seja muito bem-vinda. Posso ajudar a encontrar alguma coisa? Ela hesitou, surpresa pela recepção calorosa. Eu tô procurando uma sandália boa, pro meu neto, mas não sei se consigo pagar. Raul agachou-se para ficar na altura dela e respondeu com um sorriso honesto. A gente vai encontrar algo que caiba no pé e no bolso, dona. Aqui, ninguém sai de mãos vazias. Do balcão, Caio observava tudo com atenção. Sabia que algo especial havia sido plantado. Algo que ele mesmo, meses atrás, nunca teria acreditado ser possível. Letícia, agora com os cabelos presos de forma simples e sem maquiagem exagerada, se aproximou com um cliente jovem, de chinelo e camiseta regata. Esse aqui é o Vinícius, mora no bairro São Jorge. Vai casar no mês que vem e tá escolhendo o sapato do grande dia. Já viu esse modelo aqui, Vinícius? Tem sola emborrachada, vai te deixar elegante e confortável. O rapaz ficou encantado com a forma como estava sendo tratado. Pela primeira vez, não se sentia invisível. Do escritório, Marcelo acompanhava os movimentos com um leve sorriso no rosto. Pegou o telefone e ligou direto para a fazenda. Pai, só queria dizer que a loja tá diferente, tá mais humana, e é por sua causa. Do outro lado da linha, Anselmo respondeu com a mesma calma de sempre. Não é por minha causa, filho. É porque vocês deixaram a roça entrar no coração da cidade. E onde tem raiz, tem flor. Marcelo ficou em silêncio por um instante. Engoliu seco. Obrigado, pai. Cuida deles aí, porque quem aprende a olhar pro outro nunca mais atende só com os olhos. Atende com alma. Na semana seguinte, a loja foi surpreendida por uma reportagem local. Um jornalista havia ouvido falar do programa Raiz por meio de uma cliente encantada com o atendimento de Letícia. Curioso com a ideia de uma loja de calçados enviar seus funcionários para uma fazenda, ele resolveu investigar. A equipe de reportagem chegou logo após o almoço. Luzes, microfones, câmeras e perguntas. Doutor Marcelo, é verdade que seus funcionários passam dias no campo antes de atenderem aqui? Marcelo sorriu, com as mãos nos bolsos e os olhos firmes. É verdade, sim. E não é punição, como alguns imaginam. É formação. Aqui, a gente acredita que, para servir bem,
É preciso conhecer o valor de quem a gente atende. E isso a escola não ensina. A terra ensina. A repórter se impressionou com a simplicidade das palavras e com a sinceridade nos olhos dos funcionários. Entrevistou Letícia, Raul, Zuleide e até um cliente que havia sido atendido por Caio. Nunca fui tratado assim numa loja dessas. Parecia que eu era gente importante, disse o senhor com um sorriso tímido. Quando chegou a vez de Caio, ele respirou fundo antes de responder. Eu já fui o tipo de vendedor que só enxergava o cartão de crédito. Hoje eu olho no rosto, no gesto, na história, porque conheci alguém que me ensinou a diferença entre preço e valor. A matéria foi ao ar na noite seguinte, com o título Fazenda ensina respeito. O treinamento inusitado que está transformando o comércio local. O vídeo viralizou nas redes. Comentários emocionados, elogios e até gente de outros estados perguntando como implementar o mesmo modelo. Mas no fundo, para Marcelo, Caio e Anselmo, aquilo não era sobre marketing, era sobre humanidade. No domingo seguinte, Anselmo estava sentado na varanda, escutando rádio e descascando milho para as galinhas. Tiago corria descalço pelo quintal, agora com a bota guardada como relíquia. Marcelo chegou sem avisar, como sempre fazia. Sentou-se ao lado do pai, pegou uma espiga e começou a ajudar. Pai, a cidade tá falando do senhor. Anselmo riu, sem tirar os olhos do milho. Ué? E o que estão dizendo? Que o senhor tá mudando o comércio. O velho fez uma pausa, olhou para o céu claro e respondeu. Eu não mudei nada, meu filho. Só mostrei o que a vida me mostrou. O resto é escolha de cada um. Marcelo assentiu, tocado pela sabedoria do pai. Ali, entre espigas e galinhas, estava o homem que ensinou a um vendedor arrogante a se tornar um servidor de verdade e que, sem perceber, estava ensinando o país inteiro. Após a reportagem, a loja começou a receber visitas inusitadas. Empresários, professores, até políticos locais apareceram para entender melhor aquele programa de imersão rural que tinha virado manchete. Alguns vinham com curiosidade sincera, outros com olhos voltados para marketing ou lucro, mas todos saíam diferentes. Certa tarde, Marcelo foi chamado na entrada da loja. Um senhor de cabelos grisalhos, terno elegante e postura de autoridade o esperava. Boa tarde, Dr. Marcelo. Sou Álvaro Castilho, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Vim conhecer pessoalmente essa transformação. Marcelo o recebeu com um aperto de mão firme. Seja bem-vindo, secretário. Aqui a mudança não tá na vitrine, tá nas pessoas. Álvaro foi conduzido pela loja, onde conversou com funcionários e clientes. Ouviu relatos emocionantes de superação, humildade e recomeço. Observou um ambiente diferente, não pelas luzes ou pelo luxo, mas pela dignidade que circulava entre as prateleiras. Isso aqui não é só uma loja, murmurou ele impressionado. É um exemplo. Horas depois, Álvaro sentou-se com Marcelo na sala da administração. Me diga com sinceridade, o que o motivou a criar esse programa? Marcelo não hesitou. Foi ver meu pai ser tratado como menos. Um homem que nunca pediu nada, que me deu tudo e que, mesmo sendo ignorado, nunca perdeu a calma. Eu entendi que aquilo não era só sobre ele, era sobre milhares de outros pais, mães, trabalhadores que são julgados todo dia. E eu percebi que, se eu não mudasse isso aqui dentro, estaria sendo cúmplice. O secretário ficou em silêncio por alguns segundos, visivelmente tocado. Marcelo, e se a gente levasse esse modelo para outras lojas, outras cidades? Marcelo pensou por um instante. Depois respondeu com firmeza. Só se o foco for gente, se for para gerar respeito. Porque lucro é consequência. No dia seguinte, a proposta de Marcelo foi apresentada em uma audiência pública. A ideia era simples: criar parcerias com fazendas, centros comunitários e escolas do campo para treinar, por alguns dias, profissionais do comércio em contato direto com a realidade de quem trabalha com as mãos. A ideia dividiu opiniões, mas não deixou ninguém indiferente. Enquanto isso, lá na fazenda, Anselmo tratava as vacas sem saber que seu nome já era citado em reuniões de gabinete, e Tiago, com seu laço improvisado e a velha bota nos pés, gritava no terreiro: essa vaca aqui vai ser a primeira professora da capital. Anselmo riu alto. Vai ser mesmo, meu filho, porque até vaca ensina, basta querer aprender. Naquela noite, sentado na varanda da fazenda com uma cuia de chimarrão nas mãos, Anselmo escutava o rádio antigo que havia pertencido ao seu pai. A transmissão era de uma rádio estadual, até que uma vinheta interrompeu a música de raiz, anunciando a próxima notícia. E no bloco a seguir, você vai conhecer o programa criado por um fazendeiro goiano
que está revolucionando o atendimento no comércio com um método simples, direto e profundamente humano. Anselmo arqueou a sobrancelha surpreso. A voz continuou. O programa Raiz, idealizado por Marcelo Nogueira e inspirado nos ensinamentos de seu pai, Anselmo, está sendo avaliado pelo governo como um modelo para capacitação humanizada em todo o estado. Tiago, que brincava com o cachorro no terreiro, parou ao ouvir o nome do avô. Vô, é você no rádio. Anselmo sorriu, mas logo balançou a cabeça, modesto como sempre. Não, meu filho. É a vida mostrando que quem planta certo colhe bonito. Enquanto isso, na loja, Caio reunia os novos funcionários para mais uma formação. Usava agora um crachá diferente dos outros. Caio Rodrigues, instrutor raiz. Ele falava com firmeza, mas sem arrogância. Seus olhos agora sabiam escutar. Tudo começa pelo olhar. Quando um cliente entra por aquela porta, ele não quer só um sapato, ele quer ser visto, quer ser tratado como gente. Se você esquecer disso, então já perdeu a venda antes mesmo de abrir a boca. Os novatos ouviam com atenção, e entre eles estava uma jovem tímida chamada Débora, que havia sido indicada por Letícia após a imersão na fazenda. Vinda da periferia, acostumada com portas fechadas e olhares tortos, ela não imaginava que ali encontraria um lugar de verdade. Na primeira venda que fez, Débora atendeu uma senhora de bengala que buscava sapatos que não machucassem tanto. Pode deixar que vou achar um que abrace o pé da senhora, não que esprema ele, disse com um sorriso calmo. A senhora riu e comprou 2 pares. Na sala de segurança, Marcelo assistia à cena em silêncio. Pegou o celular e mandou uma mensagem rápida para o pai. Pai, mais um atendente da roça nasceu hoje. E é mulher. A resposta veio minutos depois. A roça não tem gênero, meu filho. Tem raiz. Naquela noite, enquanto a cidade se recolhia, uma nova semente era plantada dentro de mais uma alma. E assim, o que nasceu de um gesto de desrespeito começava a se espalhar como vento de esperança por toda uma geração. Os dias passaram, e o que era apenas uma ideia isolada virou manchete em portais nacionais. Do campo para o balcão, o método goiano que está ensinando respeito ao Brasil, dizia uma matéria na capa de um grande site. O nome de Anselmo já era citado em podcasts, programas de entrevista e até em rodas de conversa nas escolas. Mas para o próprio Anselmo, nada mudava. Continuava acordando com o galo, tomando café com rapadura e cuidando da terra como sempre fizera. O único sinal de que algo estava diferente era o número de cartas que começou a receber. Sim, cartas, escritas à mão, de vários cantos do país. Algumas vinham de jovens aprendizes, outras de clientes emocionados. E havia aquelas mais simples, com caligrafia torta e papel manchado de café, como a de um senhor de Pernambuco que dizia: Seu Anselmo, nunca fui atendido com respeito, mas depois que vi a reportagem, entrei na loja da cidade e fui tratado como gente. Obrigado. O senhor ensinou o Brasil. Anselmo lia cada carta devagar, dobrava com cuidado e guardava numa caixa de madeira que Tiago apelidou de Caixa da Raiz. Enquanto isso, na loja, Débora ganhava destaque. Em pouco tempo, ela se tornara a vendedora mais bem avaliada pelos clientes. Sua gentileza natural, misturada com a sensibilidade de quem sabia o que era ser ignorada, fazia dela uma ponte entre mundos diferentes. Quando eu atendia no semáforo, ninguém olhava no meu olho, disse ela num dos treinamentos internos. Hoje, eu faço questão de olhar nos olhos de cada pessoa que entra aqui, para mostrar que aqui todo mundo importa. Caio, ao ouvir aquilo, ficou com os olhos marejados. Débora, você não é só uma vendedora. Você é o retrato vivo do que esse programa significa. Marcelo, que assistia em silêncio, sentiu o coração apertado, pegou o celular e ligou novamente para a fazenda. Pai, a menina que vendia bala no farol virou referência de atendimento. O senhor plantou mais uma. Do outro lado da linha, Anselmo respondeu como sempre. Eu só ofereci sombra, meu filho. Quem decide florescer é a raiz dela. E assim, sem precisar sair da varanda, Anselmo seguia mudando o mundo. Um cliente, uma história, uma consciência de cada vez. Naquela manhã de sábado, uma nova surpresa estava prestes a acontecer. A loja estava cheia, como de costume nos fins de semana. Débora atendia uma mãe solteira com 3 filhos, todos pulando entre os corredores, e Caio explicava para um rapaz como cuidar do couro do sapato para que ele durasse mais. Tudo fluía com harmonia. Foi então que a porta giratória se abriu, revelando uma figura inesperada. O próprio Anselmo, vestindo sua velha camisa xadrez, chapéu na cabeça, e o neto Tiago ao lado, agora com uma roupa mais alinhada, mas ainda mantendo o brilho puro no olhar. Pai? Exclamou Marcelo, surgindo da sala ao fundo com um sorriso surpreso. O que o senhor tá fazendo aqui? Anselmo deu um meio sorriso, ajeitando o chapéu. Ué,
Vim ver se essa loja ainda tem raiz ou se virou só vitrine. A frase arrancou risadas sinceras dos funcionários mais antigos. Até Caio, que vinha da outra ponta do salão, correu para cumprimentá-lo com um aperto de mão caloroso. Que honra ter o senhor aqui de novo, seu Anselmo. Tiago olhou em volta, encantado com a movimentação. É aqui que vocês tratam todo mundo como se fosse da roça? Marcelo riu alto, puxando o irmão para um abraço. É aqui, sim. E agora vai ficar melhor, porque vocês vieram dar uma olhada. Anselmo caminhou pelos corredores observando tudo. O olhar não era de dono, mas de avaliador silencioso. Reparou nos funcionários sorrindo, nas crianças ganhando balões com o nome da loja e nos clientes sendo atendidos sem pressa. Parou ao lado de Débora, que ajudava uma idosa a experimentar uma sandália ortopédica. Dona Lourdes, essa aqui tem palmilha mais macia. Vai aliviar a dor no calcanhar, dizia ela com carinho. Anselmo esperou a senhora sair, então falou baixo. Você tem jeito e tem alma. Débora, surpresa, respondeu quase sem voz. Obrigada, seu Anselmo. Tudo o que eu faço aqui é porque ouvi o que o senhor falou sem nem estar presente. Naquele instante, Anselmo entendeu. O que ele plantou já dava frutos. E não eram poucos. Marcelo chamou todos os funcionários ao centro da loja e anunciou. Hoje é um dia especial. Nosso mestre da roça tá aqui. E nada mais justo do que homenagear quem nos fez enxergar com outros olhos. Ergueu uma placa de madeira nobre, esculpida à mão, com letras douradas. Espaço de atendimento Anselmo Nogueira. Onde o respeito nasce primeiro. Anselmo ficou em silêncio. Tocou a madeira como se tocasse a alma da própria história. E então disse emocionado. Se vocês tratarem cada cliente como tratariam a mim, essa loja nunca vai precisar de propaganda. Após a homenagem, os clientes aplaudiram espontaneamente. Muitos nem sabiam quem era aquele senhor simples de chapéu surrado, mas sentiram no ar que algo ali era verdadeiro, algo raro nos dias de hoje. A loja, naquele momento, parecia mais uma comunidade do que um ponto de venda. Com o fim da cerimônia, Marcelo convidou o pai e o irmão para almoçarem no restaurante ao lado. Um lugar bonito, novo, moderno e irônico. Era o mesmo restaurante onde, meses antes, Anselmo havia sido ignorado por conta de sua aparência. Tem certeza que quer almoçar aqui, pai? Perguntou Marcelo, já com a mão na maçaneta. Claro, se a gente muda por dentro, tem que mostrar por fora também. Quero ver se o mundo mudou junto com a gente. Entraram os três juntos, Anselmo, Tiago e Marcelo. O garçom, um jovem de sorriso treinado, veio logo com o cardápio nas mãos. Boa tarde. Fiquem à vontade. Que prazer receber vocês. Nada de olhares tortos, nada de ironias. O atendimento era cordial, e Anselmo foi servido com respeito e atenção. O mundo gira, né? Disse ele, enquanto mexia o suco de caju com a colher. Marcelo sorriu. Ou talvez o mundo ainda esteja no mesmo lugar. O que gira somos nós. Enquanto almoçavam, Tiago puxou uma pequena sacola debaixo da cadeira. Pai, posso mostrar? Marcelo assentiu. De dentro da sacola, o garoto tirou um caderno com capa de couro e as palavras escritas em caneta azul. Histórias do vô Anselmo, Volume 1. Eu comecei a escrever tudo o que ele fala, as frases, os conselhos, até os causos engraçados. Anselmo riu, surpreso e tocado. Eita, menino danado, já tá virando escritor? Tô escrevendo pro mundo não esquecer o que o senhor ensina. Marcelo olhou para o filho com os olhos marejados. Ele entendia naquele momento que o legado de Anselmo não estava só nas lojas, nos funcionários ou nas entrevistas. Estava ali, sendo guardado, linha por linha, no caderno de um menino de coração puro. Um dia, Tiago, esse caderno vai ser mais importante que qualquer diploma, disse o pai tocando o ombro do filho com orgulho. E Anselmo, com os olhos marejados, apenas sussurrou. Eu já tô no lucro, meu povo. Já tô no lucro. Naquela noite, já de volta à fazenda, Anselmo se sentou em sua cadeira de balanço, com o caderno de Tiago no colo. Folheava devagar, com os dedos calejados, lendo frases que ele mesmo nem lembrava ter dito. Em cada página, havia um pedaço da sua alma transcrita pela letra miúda e cuidadosa do neto. Quem anda devagar vê mais estrada. Gente que escuta antes de falar, planta paz semeando o silêncio. Não existe roupa melhor que o respeito. Tiago apareceu com um copo de leite morno e se sentou ao lado. Vô, posso escrever mais amanhã? Pode, meu filho. O mundo vai precisar dessas palavras por muito tempo. Lá na cidade, naquele mesmo instante, Caio preparava uma palestra para um grupo de lojistas que o convidara para contar sua história. Era a primeira vez que ele falaria fora da loja, e a ansiedade o consumia. Marcelo, tem certeza que eu devo fazer isso? Eu não sou palestrante, sou só um vendedor. Justamente por isso, Caio, porque vendedor todo mundo já ouviu, mas homem que se transformou, isso é raro. No dia seguinte,
no auditório de uma associação comercial, Caio subiu ao palco com um papel tremendo nas mãos. Olhou para a plateia cheia de empresários, balconistas, gerentes de redes famosas. Respirou fundo. Meu nome é Caio, e eu tô aqui hoje não para ensinar. Tô aqui para contar como eu fui ensinado por um fazendeiro analfabeto de palavras, mas professor de gente. E ali, entre histórias, erros e aprendizados, Caio arrancou lágrimas e aplausos. Quando terminou, foi cercado por dezenas de pessoas que queriam saber mais sobre o tal Anselmo, sobre o programa Raiz, sobre como aplicar aquilo nas próprias empresas. Você mudou minha visão de liderança, disse um empresário. Vou rever todo o treinamento da minha equipe, comentou outro. Onde é essa fazenda? Eu quero conhecer esse homem, pediu um terceiro. Na saída, sozinho, Caio ligou para a fazenda. Anselmo atendeu com aquele tom calmo de sempre. Seu Anselmo, o senhor nem imagina o que está acontecendo aqui. Imagina sim, Caio. Quando a semente é boa, até no asfalto ela brota. E naquele momento, Caio entendeu. A raiz que o velho plantara não era de terra, era de consciência. Nos dias que se seguiram à palestra de Caio, o telefone da loja não parava. Convites, elogios, propostas de parcerias e principalmente pedidos. Como fazemos para levar o programa Raiz para nossa cidade? Era a pergunta mais comum. Marcelo percebeu que o projeto tinha ultrapassado os muros da loja. Agora era movimento, era cultura, era transformação social. Reuniu-se com uma equipe jurídica, amigos do meio empresarial e até com professores universitários. Em pouco tempo, nasceu uma ideia ousada: criar o Instituto Raiz, uma organização sem fins lucrativos voltada para formar profissionais do comércio com base em valores humanos. Vamos levar o campo para dentro das cidades, disse Marcelo em reunião. E não tô falando de boi nem de enxada. Tô falando de sabedoria de vida, de respeito, de escutar quem nunca foi ouvido. Enquanto os papéis eram assinados, logotipos criados e o site ficava pronto, Anselmo continuava do mesmo jeito, recolhendo ovos, limpando cocheiras, escutando o radinho de pilha e tomando café preto sem açúcar. Quando Marcelo contou ao pai sobre a criação do instituto, a resposta veio simples. Se for para ensinar a servir, então que floresça. No dia da inauguração, a cerimônia aconteceu na praça central da cidade. Havia barraquinhas com produtos da roça, tendas com oficinas e uma grande tenda principal com o nome estampado em letras de madeira: Instituto Raiz. Educação com chão, olhos e coração. Caio subiu ao palco como mestre de cerimônias. Já não tremia, falava com firmeza. Ao seu lado estavam Débora, Letícia, Raul e Zuleide, todos parte da primeira geração transformada pela fazenda. Marcelo foi o último a falar. Tudo isso começou quando meu pai entrou numa loja e foi ignorado. E hoje aquela mesma semente virou árvore. E árvore boa dá sombra para quem nunca teve abrigo. Por fim, chamou Anselmo ao palco. O velho subiu devagar, com o chapéu nas mãos e o olhar baixo, tímido. Seu Anselmo, o senhor tem algo a dizer? Perguntou Marcelo, oferecendo o microfone. Ele coçou a cabeça, limpou a garganta e disse com voz calma: só quero que ninguém esqueça de uma coisa. Quem olha o outro de cima, tá caindo e nem sabe. A praça explodiu em aplausos. E naquela noite, pela primeira vez, o mundo aplaudia não um discurso, mas um jeito de viver. O dia seguinte à inauguração do Instituto Raiz amanheceu sereno, mas o impacto do evento ainda ecoava por toda a cidade. Jornais locais estampavam manchetes como: fazendeiro humilde inspira revolução no comércio com lições de respeito e humanidade. Anselmo, no entanto, já estava de volta ao terreiro. Com a enxada nas mãos e o rádio tocando moda de viola, ele sorria com a simplicidade de quem sabe que seu nome estava em destaque, mas sua alma seguia plantada na terra. Enquanto isso, na loja, Débora foi chamada à sala de Marcelo. Senta aqui, Débora. Tenho uma proposta para te fazer, disse ele com um brilho orgulhoso nos olhos. O que foi, Dr. Marcelo? Quero te promover a supervisora do novo setor social da loja. Você vai acompanhar jovens aprendizes, ajudar no acolhimento dos novos funcionários e representar a loja em encontros comunitários. Débora arregalou os olhos. Eu? Mas eu nem terminei o segundo grau, justamente, porque você terminou algo mais difícil, a dor do desprezo. E quem já sentiu isso nunca esquece de olhar o outro com verdade. Débora não segurou o choro. E pela primeira vez, sentiu que sua história difícil não era um obstáculo, era um diploma da vida. Mais tarde, no Instituto Raiz, Caio recebia a visita de professores e líderes comunitários. Mostrava as fotos dos primeiros alunos, os relatos de transformação, os planos de expansão. Mas, no canto de sua mesa, havia um retrato solitário. Anselmo, com a enxada ao ombro, e Tiago ao lado,
sorrindo com os dentes tortos e o coração inteiro. Tudo começou com ele, dizia Caio a todos que perguntavam. E a história continuava crescendo. Na loja, clientes comentavam como o atendimento havia mudado. No campo, jovens começavam a se interessar por atendimento ao público, não por vaidade, mas por missão. E Anselmo, bem, ele apenas sorria, porque, para quem já entendeu o que é ser raiz, não precisa de fama, precisa só de solo fértil e uma alma pronta para servir. Naquela tarde, enquanto o sol desenhava sombras longas sobre a varanda da fazenda, Anselmo recebeu uma visita inesperada. Um carro preto, com insígnia oficial, parou na entrada de terra. Dele desceu um homem de terno claro, óculos escuros e um sorriso respeitoso. Boa tarde, seu Anselmo. Vim da capital. Sou assessor do governador. Anselmo tirou o chapéu, curioso, mas calmo. E o que o governador quer com um velho de bota e calo na mão? Quer agradecer e entregar pessoalmente uma medalha de honra ao mérito, pela contribuição do senhor à educação e à dignidade no atendimento público e privado. Anselmo coçou a cabeça, sem saber como reagir. Medalha? Mas eu só mostrei o que é certo. Justamente. E tem muita gente esquecendo o que é certo hoje em dia. Marcelo, que chegara pouco antes para uma visita, ouviu a conversa e se aproximou. Pai, essa medalha é simbólica, mas o que ela representa é enorme. O senhor virou referência para um país inteiro, gente de norte a sul citando o senhor como exemplo. Anselmo olhou para o céu pensativo. Depois, sorriu e disse, pode entregar a medalha, mas só se eu puder deixá-la com o Tiago. Com o Tiago? Estranhou o assessor. É, porque ele é o futuro, e futuro bom só cresce quando respeita as raízes. No dia seguinte, em uma cerimônia simples na escola rural da comunidade, Tiago foi chamado ao palco, vestindo uma camisa branca passada por Anselmo com carinho e botões tortos que ele mesmo costurou. A medalha brilhou no peito do garoto, mas era o brilho nos olhos dele que mais chamava a atenção. Diante da pequena plateia, composta por pais, professores e alunos, Tiago leu um texto escrito no seu caderno. Meu vô não é famoso, mas ele é importante, porque ele me ensinou que respeitar as pessoas é mais bonito que usar roupa chique, e que ouvir é mais difícil do que falar. Mas vale mais. A comoção foi imediata. Alguns adultos enxugavam os olhos, outros apenas batiam palmas com força, como se aplaudissem o próprio Brasil que tanto sonham ver crescer. E no fundo da sala, com o chapéu no colo e o olhar sereno, estava Anselmo, silencioso como sempre, profundo como nunca. Após a cerimônia na escola, as imagens de Tiago com a medalha no peito viralizaram nas redes, mas o que mais comoveu não foi a premiação em si, e sim a simplicidade do discurso do menino. Em poucos dias, escolas de todo o país começaram a pedir autorização para usar o texto de Tiago como material didático. Ele falou o que adulto nenhum teve coragem de dizer, comentou uma professora de Belo Horizonte em uma entrevista. O respeito começa no olhar, e foi isso que o tal Anselmo ensinou ao neto, e agora ao Brasil inteiro. Na loja, os reflexos também eram sentidos. O movimento aumentava, mas mais do que isso, o perfil dos clientes mudou. Agora entravam ali pessoas comuns, humildes, antes receosas de pisar naquele ambiente elegante, e todas eram tratadas da mesma forma, com dignidade. Um senhor aposentado entrou com a esposa para comprar uma sandália ortopédica. Quando foi atendido por Caio, segurou o braço dele com força e disse, eu vim aqui porque queria ver com meus próprios olhos se essa história era verdade. E você olha pra gente como se a gente importasse. Caio respondeu com um aperto de mão firme. Por que importa, seu Geraldo? E muito. Foi o senhor que construiu o chão onde a gente anda. Enquanto isso, no Instituto Raiz, Marcelo preparava uma nova etapa, expandir o programa para o setor público. A ideia era treinar funcionários de hospitais, postos de saúde, escolas e até órgãos governamentais com o mesmo princípio. Ninguém é só um número. Todo mundo tem uma história. Para isso, ele convocou uma reunião com prefeitos da região e, antes de qualquer proposta formal, entregou a eles um envelope com uma única folha. Nela, uma frase escrita à mão por Anselmo. Atender com respeito não é favor, é dever. O impacto foi imediato. Um a um, os líderes locais começaram a aderir. Na fazenda, Anselmo nem sabia da metade disso, mas sentia, de alguma forma, que as sementes lançadas ao vento estavam caindo em solo fértil. Vô, disse Tiago naquela tarde enquanto plantavam juntos no quintal. Quando eu crescer, quero ser igual ao Senhor. Anselmo, com o rosto marcado pelo sol e os olhos brilhando de amor, respondeu, não precisa ser igual, meu filho. Só precisa ser inteiro. Na semana que se seguiu, uma grande rede nacional de lojas enviou representantes até Goiânia para conhecer de perto o Instituto Raiz. O CEO da rede,
um homem conhecido por seu rigor e visão estratégica, queria entender como um fazendeiro simples conseguira transformar um modelo de negócios inteiro apenas com valores e vivência. A visita foi marcada para uma terça-feira. Marcelo os recebeu pessoalmente. Senhores, tudo começou com uma injustiça e com um silêncio. Silêncio? Perguntou um dos executivos. Sim, o silêncio do meu pai, quando foi ignorado. Ele não discutiu, não reclamou, mas a postura dele fez a verdade aparecer sozinha. A partir dali, a gente entendeu que treinamento técnico sem formação humana é como sapato sem sola. Bonito, mas não vai a lugar nenhum. Os empresários visitaram o instituto, ouviram depoimentos, viram os cadernos de formação e assistiram a um vídeo curto com imagens da fazenda, de Tiago e do próprio Anselmo em seu cotidiano simples. No fim, o CEO disse algo inesperado. Esse homem é um patrimônio moral. O Brasil precisava ouvir ele. Marcelo sorriu. Mas ele não fala alto. Quem quiser ouvir, tem que se calar primeiro. Na fazenda, nesse mesmo dia, Anselmo preparava a terra para a nova plantação de milho. Ao seu lado, Tiago ajudava com a enxada pequena. Era só mais um dia normal, mas com raízes fincadas agora em corações espalhados por todo o país. No final da tarde, ao se sentarem na varanda, Marcelo chegou com uma novidade. Pai, adivinha? Uma editora grande quer publicar o caderno do Tiago, com suas frases, seus ensinamentos e até fotos daqui. Anselmo arregalou os olhos, espantado. Mas gente vai querer ler isso? Já querem. O Brasil tá cansado de discurso. Quer verdade, quer chão, quer raiz. Tiago pulou da cadeira, empolgado. Vô, a gente vai virar livro? Vai, meu filho, mas que isso sirva para semear humildade e não vaidade. Marcelo segurou o ombro do pai e disse com a voz embargada. O senhor virou símbolo, pai. E a melhor parte é que o senhor nem tentou. Anselmo riu, ajeitando o chapéu. Quem planta para aparecer, seca. Quem planta para alimentar, floresce. E ali, no fim de tarde dourado, pai e filhos entenderam que estavam vivendo algo raro, um legado em tempo real. O livro foi lançado 2 meses depois com o título Raiz, Lições de um Homem que Nunca Parou para se Vender. A capa trazia uma ilustração simples. Anselmo sentado num toco de madeira, com Tiago ao lado e o chapéu sobre o joelho. Nenhum símbolo de luxo, nenhuma frase de efeito, só o nome e a verdade por trás dele. O evento de lançamento aconteceu em uma biblioteca pública e não em um shopping sofisticado, por decisão do próprio Anselmo. Conhecimento bom é o que cabe no coração de todo mundo, justificou ele. A fila para pegar autógrafos dava voltas. Gente de todo tipo, desde empresários engravatados até jovens aprendizes, donas de casa, idosos, estudantes, todos querendo apertar a mão do homem que ensinou o Brasil a olhar diferente para quem sempre foi ignorado. Tiago estava ao lado do avô, orgulhoso, assinando os livros com sua letrinha redonda. Escrevi com o coração. Tiago Nogueira. Anselmo, por sua vez, escrevia frases curtas, mas cheias de alma. Respeito não custa nada, mas muda tudo. Ouvir também é uma forma de amar. Ser simples é ser inteiro. Caio estava lá, ajudando na organização do evento, e se emocionou ao ver seu antigo patrão sendo tratado como mestre. Olhou para Marcelo, que observava tudo com olhos brilhando. Doutor Marcelo. Nunca imaginei que aquele dia na loja seria o ponto de virada da minha vida. Nem eu, Caio. Mas às vezes, é preciso ser pequeno para aprender a crescer. Mais tarde, Anselmo pediu licença, saiu da biblioteca e foi até a calçada, onde se sentou no banco de uma praça em silêncio. Marcelo o alcançou minutos depois. Tá tudo bem, pai? Anselmo olhou para o céu estrelado e disse: Tá sim, filho. Só precisava lembrar de onde vim. E lembrou? Sempre lembro. Todo dia que ponho o pé no chão descalço. Todo dia que como feijão com farinha. Todo dia que olho no olho de quem ninguém enxerga. Marcelo sentou-se ao lado dele, em silêncio. Sabe o que é mais bonito disso tudo, pai? O quê? O senhor não tá só ensinando a vender com respeito. O senhor tá ensinando o Brasil a lembrar de ser humano. Anselmo sorriu, com os olhos marejando. Então que continue, porque enquanto houver raiz, o fruto vem. Com o sucesso do livro, surgiram convites de todos os cantos do país, congressos de educação, eventos empresariais, encontros de juventude rural e até programas de televisão. Mas Anselmo recusava todos com a mesma frase: eu não sou atração, eu sou raiz. E raiz não anda, raiz sustenta. Ainda assim, o impacto não parava de crescer. Escolas começaram a adotar o Dia do Respeito Silencioso, inspirado na postura de Anselmo diante do desprezo. Era um dia inteiro sem celulares, sem interrupções, sem gritos,
Apenas escuta ativa, atenção plena e serviço ao próximo. Nas redes sociais, surgia a hashtag #AprendiComAnselmo, onde pessoas contavam o que mudaram após conhecerem sua história, desde atendentes de loja que passaram a tratar melhor seus clientes, até jovens que largaram o discurso arrogante e começaram a ouvir os próprios pais com mais carinho. Débora, agora supervisora do setor social da loja, foi chamada para dar uma palestra em uma escola pública da periferia onde crescera. Ao entrar no palco improvisado, encontrou dezenas de adolescentes agitados, muitos deles parecidos com ela na adolescência. Começou dizendo: "Eu era igual a vocês. Ninguém me ouvia, ninguém me respeitava. Até que um dia, eu conheci um homem que só precisava de uma enxada, um chapéu e um olhar firme para me ensinar que eu tinha valor." E terminou com um recado simples: "Vocês não precisam ser famosos, só precisam ser inteiros." Ao fim, um menino tímido, de chinelo e camisa larga, se aproximou e perguntou: "Dona Débora, esse Anselmo existe mesmo?" Ela sorriu, se ajoelhou para ficar na altura dele e respondeu: "Existe sim, e ele mora na alma de quem escolhe respeitar em silêncio." Naquela mesma noite, na varanda da fazenda, Anselmo lia cartas à luz do lampião. Tiago, deitado com a cabeça em seu colo, ouviu o avô murmurar uma frase que logo anotaria em seu caderno: "Quem faz barulho é vento, mas é a raiz que sustenta a árvore." E foi assim que o mundo aprendeu que grandeza de verdade não precisa de palanque, precisa de propósito. Era fim de tarde na fazenda Boa Esperança. O céu, tingido de laranja, refletia nas folhas das bananeiras, e o cheiro de terra úmida subia leve com o vento. Anselmo caminhava devagar pelo quintal, com a bota gasta e a alma cheia. Tiago o seguia com o caderno nas mãos. "Vô, o senhor pode me ensinar mais uma coisa hoje?" "Posso, uai, mas só se prometer que vai escrever com o coração." "Prometo." Anselmo parou, olhou para o neto com ternura e disse: "Nunca trate ninguém como inferior, nem quando estiver por cima, porque o mundo roda, e o que fica de pé não é quem grita, é quem respeita." Tiago anotou em silêncio. Cada palavra era ouro. Na varanda, Marcelo aguardava com um envelope nas mãos. Ao ver o pai e o filho se aproximando, levantou-se com um sorriso. "Pai, chegou isso aqui da capital. Querem batizar uma escola com seu nome." Anselmo franziu a testa, surpreso. "Escola? Com meu nome?" "É, escola pública. Vai se chamar Escola Estadual Anselmo Nogueira. Educação com raiz." Ele baixou os olhos, pensativo. Depois respondeu: "Aceito, mas com uma condição. Que ninguém esqueça que respeito se aprende com exemplo, não com quadro negro." "Pode deixar, pai. A gente vai cuidar disso." Tiago correu até a cadeira de balanço e abriu o caderno. "Vô, posso ler uma coisa que escrevi?" "Pode, meu filho." O menino respirou fundo e leu: "Meu avô não tem faculdade, mas ensina mais que muito doutor. Ele não fala difícil, mas fala certo. Ele não escreve livros, mas escreveu o coração do Brasil." Anselmo tirou o chapéu e enxugou uma lágrima com o dorso da mão. "Esse menino vai longe." Marcelo se aproximou, colocou o braço ao redor do pai e disse com a voz firme: "E vai porque teve onde se apoiar." O sol se despedia atrás das colinas, e o silêncio se instalou com a força de um hino. Não era fim de história, era o começo de muitas outras. De cada atendente que agora enxerga, de cada cliente que agora é visto, de cada criança que entende que grandeza começa na forma como se trata o outro. Anselmo não buscou aplausos, mas o mundo inteiro, em silêncio, estava de pé para ele. E assim, a semente de um gesto silencioso se transformou numa floresta de transformação. Onde havia preconceito, brotou respeito, e onde havia descaso, floresceu humanidade.